Olá, bem-vindo ao Encontro das Oito, nessa série de mensagens intituladas Palavras para a Alma. Eu sou o Pastor Duzi e eu queria trazer hoje uma meditação para nosso coração. Eu sempre gostei de borboleta, né? Desde pequeno eu era fascinado por insetos e eu colecionava borboleta. Comecei aos 7 anos de idade, por incrível que pareça, né? E essa coleção durou aproximadamente uns 10 anos, né? E o que sempre me fascinou nas borboletas e nas mariposas são as cores vibrantes que elas apresentam, né, como insetos. As borboletas e mariposas são insetos da ordem dos lepidópteros. Os lepidópteros são aqueles insetos que possuem escamas ou asas escamadas, ou escamas nas asas, né? Ptero é asa, lepido é escama. E só que a borboleta e a mariposa são insetos que, ainda que sejam da mesma família, eles têm hábitos diferentes. A borboleta tem um hábito noturno e a borboleta tem um hábito diurno e a mariposa o hábito noturno. Inclusive as cores são bem diferentes. A gente observa, por exemplo, que muitas mariposas têm muito mais mimetismo do que as borboletas. As borboletas apresentam aquelas cores exuberantes, belíssimas, combinações lindas. E as mariposas às vezes apresentam combinações onde ela faz um mimetismo com a casca de uma árvore, com uma planta, onde ela se torna uma presa mais difícil, né? Tanto a borboleta quanto a mariposa passam por 4 fases, basicamente. Elas passam pela fase de ovo, depois de lagarta, depois que é a fase jovem, depois a fase de transformação, onde a borboleta e a mariposa se transformam numa crisálida, que é aquela pupa ou aquela bolsa que a gente vê pendurada, muitas vezes colada nos galhos das árvores, até então se transformarem e se tornarem uma borboleta, que é a sua última fase, sua fase adulta, né? Por que eu estou falando isso? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 12, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vida cristã é uma vida de constante transformação. Nós, quando somos alcançados pela boa nova do Evangelho, pela boa nova de Cristo, nosso coração é mudado. Nós somos transformados numa nova criação, uma nova criatura. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele disse que nós somos nova criatura, que as coisas velhas passaram. Mas essa exortação de Paulo aos Romanos, quando ele fala que a gente deve transformar a si mesmo pela renovação da vossa mente, essa palavra transformar é a palavra metamorfose, que é usada exatamente no processo da borboleta, né? E ela é uma transformação que é gerada pela mudança de mente, que é uma outra palavra chamada metanoia, né? Que significa o seguinte: quando você está indo numa direção e você muda a sua mente, você muda de direção, você inverte a direção. A metanoia, né? Essa renovação da mente, é a mudança de direção que o Evangelho causa em nós. Nós precisamos olhar para o mundo e aplicar a nossa vida transformada. Nós olhamos para o mal e não nos conformamos com o mal. Nós olhamos para a exploração do ser humano e não nos conformamos com a exploração do ser humano. Nós olhamos para o pecado e nós não nos conformamos com o pecado. Nós rejeitamos o pecado. Ser nova criatura, ser uma pessoa com a sua mente transformada, é ser uma pessoa que foi trabalhada e mudada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo. E assim, os hábitos antigos deixam de existir. Se eu pecava, eu não peco mais.
Ou melhor dizendo, eu continuo pecador, mas eu tenho a consciência de que aquilo é errado, de que aquilo desagrada ao meu Deus, aquilo vai contra o que Cristo quer de mim. Mudar a mente e transformar o mundo é algo absolutamente chave na nossa missão cristã. Nós devemos, inseridos na sociedade ou inseridos no nosso ambiente de trabalho, ou mesmo nas nossas famílias, transformar as nossas famílias, transformar a sociedade, transformar o nosso ambiente de trabalho pelo nosso exemplo, pela nossa vivência da mensagem, pela nossa capacidade de se levantar contra aquilo que é incorreto, contra aquilo que é mentira, contra aquilo que é injusto, contra toda a forma de maldade. Nós, como cristãos, somos agentes do amor, meus queridos. Se você não tem sido agente do amor, você não tem vivido a mensagem do Evangelho. O amor, ele supera todas as diferenças. O amor não julga o outro. O amor acolhe. O amor respeita. O amor também aponta o dedo do que é errado. Que você possa viver a transformação, a metamorfose da sua vida pela constante comunhão com o Espírito de Cristo. Que você possa perceber que a cada dia a sua vida está sendo mudada, está sendo transformada. E assim, da mesma forma que a beleza da borboleta ou da mariposa se torna evidente na natureza, a sua e a minha vida serão vidas percebidas. A beleza de Jesus Cristo será percebida na sua vida e na minha vida. Que seja assim e que Deus possa abençoar você. Vamos orar? Senhor, obrigado, porque não é por esforço próprio, mas é pela transformação que o Teu Espírito faz em nossos corações, que somos capazes de mudar de direção e tomar um outro rumo. Que o Senhor nos ajude a, ó Deus, fazermos a vontade de Cristo, desenvolvermos o nosso caráter como o de Cristo, sermos agentes da transformação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tenha um excelente dia, que Deus te abençoe.